Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro, e o tema que estudaremos será que os transmitissem a seus filhos. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco. Todos os dias nós preparamos um vídeo especial para que você tenha a possibilidade de ter aqui o resumo da lição da Escola Sabatina do dia. Você imagina que é trabalhoso desempenhar esse trabalho, mas ao mesmo tempo é com muito prazer, é com muita alegria que a gente faz isso para você todos os dias. Até porque, ajudando as pessoas a crescer um pouco no conhecimento da Palavra de Deus, nós temos a possibilidade de manter o conhecimento de Deus vivo nos nossos dias, na nossa geração. Eu quero apenas te pedir que você nos ajude, que você tenha a possibilidade de poder se inscrever no canal, de poder compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e, ao mesmo tempo, de ativar o sininho aí para que você receba as notificações todos os dias quando a gente postar um vídeo novo aqui. O Senhor Deus sempre entendeu que o ser humano tem a noção de poder adorar alguém ou alguma coisa. Até porque, como Ele foi o nosso Criador, Ele sabia perfeitamente quais eram as maneiras pelas quais nós funcionávamos. E sabia também que com a chegada da rebelião aqui no nosso planeta, como nós temos a necessidade de poder adorar alguém ou alguma coisa, que muitas pessoas acabariam distorcendo a adoração, indo adorar ídolos feitos pelas suas próprias mãos, ou seguindo caminhos que não são aqueles pelos quais o Senhor Deus nos criou, ou os objetivos para os quais o Senhor Deus nos criou. E então, desde muito cedo, o Senhor Deus apostou muito na questão da educação. A educação que ajudaria o ser humano a poder compreender aquilo que era a forma pela qual Ele nos criou. Quando olhamos, por exemplo, para a própria revelação de Deus, que acabou sendo registrada em Sua Palavra, nós descobrimos que tudo isso foi feito simplesmente porque o Senhor Deus queria que nós tivéssemos o conhecimento necessário para podermos reagir de acordo com esse mesmo conhecimento. Conhecimento esse que mostra não apenas aquilo que são as gêneses do nosso planeta, mas mostra que nós fomos criados por um Deus com um propósito e que a nossa história tem começo, meio e terá um fim. Pelo menos a nossa história de pecado aqui no planeta, de rebelião. A ideia principal é de continuaremos vivendo por toda a eternidade com Deus, adorando ao Senhor, que nesse processo de adoração que tem lugar em toda a nossa existência, nesse mundo de pecado e dor, ele continuará existindo no mundo por vir, no mundo sem pecado. A adoração, portanto, não é alguma coisa que acontece na nossa existência enquanto pecadores. A adoração, ela vai continuar fazendo parte da nossa vida durante toda a eternidade com Deus. Pelo menos para aqueles que forem salvos, porque aqueles que continuarem adorando coisas das suas próprias mãos, o seu destino final será a perdição e morte eterna. Entretanto, quando olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante. O Senhor Deus, quando começou a perceber que as pessoas estavam se distanciando daquilo que era o seu propósito, o propósito da sua criação, o Senhor Deus começou a escolher algumas pessoas para poderem receber as suas revelações. Nós chamamos esses indivíduos de profetas. Esses indivíduos começaram a escrever as revelações de Deus. Num primeiro momento, essa revelação não foi escrita, ela foi passada de forma oral, de pai para filho. Moisés é o primeiro indivíduo a ter a possibilidade de poder escrever. Cremos piamente que ele escreveu o livro de Jó e, ao mesmo tempo, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus mandou que ele registrasse para que as próximas gerações tivessem acesso ao conhecimento necessário que os ajudaria a entender como a adoração deveria ser vivida na história do ser humano. É claro que quando olhamos para essa revelação, nós percebemos que a revelação por si só, ela não resolve o nosso problema. A revelação, através da palavra de Deus, se ela não for vivida por nós, se não for colocada em prática, nós não temos a possibilidade, não há razão, para nós pelo menos, da revelação existir. Essa revelação, a Bíblia, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida se nós não extrairmos dela aquilo que são os seus conhecimentos.
É por isso que nós vamos encontrar no contexto da Bíblia muitas ocasiões nas quais o Senhor Deus vai falar através dos seus servos, principalmente através de Moisés. Ele vai dizer: Moisés, diga ao povo de Israel que eles devem ensinar essas coisas aos seus filhos. Eles devem ensinar isso para os filhos enquanto eles caminham, enquanto estão juntos em casa, enquanto estão assentados, enquanto estão trabalhando, enquanto estão pelo caminho. O tempo todo eles devem ensinar isso. Essas palavras devem estar nos batentes da sua casa, devem estar escritas nas suas roupas. A ideia que Deus estava dando para Moisés é assim: essa revelação ela tem que estar diante das pessoas e ela deve ser ensinada de geração em geração para os filhos. Os judeus levavam isso muito a sério. Um menino israelita, um menino judeu, até os 12 anos, ele era incentivado a decorar todo o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Para a maior parte de nós que às vezes não conhecemos nem sequer um versículo da Bíblia, pensar em um menino de 12 anos com todo o Pentateuco decorado é algo realmente tremendo. Por que os pais gastavam tempo com isso? E obviamente que isso gerava tempo, e gerava investimento nos filhos. Porque eles sabiam que o conhecimento da palavra de Deus poderia fazer com que as pessoas aprendessem a razão da sua existência e ao mesmo tempo que vivessem princípios que trariam sentido à sua vida. Quando olhamos, portanto, até mesmo para os Salmos eram cânticos que eram entoados pela nação de Israel. Nós encontramos 4 livros dos Salmos que foram compilados depois e acabaram sendo imortalizados. Havia uma música que acompanhava cada um dos salmos? Claro que sim. Elas se perderam no tempo, mas a letra dessas mesmas músicas permaneceu. E quando olhamos para o conteúdo dos salmos, percebemos que é um conteúdo muito interessante, é um conteúdo em figura poética, é bem verdade, foi escrito em forma de poesia, mas ao mesmo tempo com uma base de adoração fantástica. Encontramos ali os elementos da vida do ser humano, indivíduos que estão tendo crises existenciais, que estão vivendo sofrimentos tremendos e que ainda assim verbalizam a sua própria adoração a Deus. Encontramos pessoas que estão muito felizes e reagem como? Adorando a Deus. Encontramos pessoas que estão sendo perseguidas e que reagem como? Adorando a Deus. Pessoas que sofreram perdas e reagem como? Adorando a Deus. Pessoas que acabaram cometendo pecados terríveis reagem como? Adorando a Deus. Voltando sempre para o caminho do Senhor. Esses salmos, obviamente, que eram conhecidos e foram musicalizados para que as pessoas não se esquecessem daquilo que é a palavra de Deus e da necessidade de poder adorar ao Senhor. Quando olhamos, portanto, para a palavra de Deus, mesmo que tenhamos perdido a musicalização ou as músicas dos salmos, nós temos ainda a sua letra, e não apenas dos salmos, mas de toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, nós encontramos aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, como podemos encontrar um sentido para nós mesmos. E o Senhor Deus nos desafia a gastarmos tempo com a sua palavra, entendendo os princípios que estão envolvidos no contexto da adoração, para que tenhamos a possibilidade de poder viver esses mesmos princípios. Conhecer para viver. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a vivermos essa experiência? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque nela nós descobrimos como fomos criados, para que fomos criados e como devemos Te adorar. Ajuda-nos a podermos aprender e ao mesmo tempo viver esses princípios na nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?